Então, sejam todos bem-vindos a esse curso de matrizes para iniciantes. Eu sou Sumburani, sou a pessoa que vai tentar te ensinar matrizes aqui. Vamos lá. Bem, aqui nós vamos ver sobre conceitos iniciais sobre matrizes. E eu vou estar a usar aqui um material que uma amiga minha me enviou. Eu estudei também um pouco com esse material aqui. E eu vou estar a partilhar aqui através desse mini curso de matrizes para iniciantes. Vou mostrar aqui o material e já vou dar os créditos aqui. Esse material aqui foi produzido pelo Dr. Salomão Monjane. Não, Dr. Pedro Salomão Monjane, né? Docente Pedro aí, da Universidade Zambésia aqui. Curso é de Gestão, Economia, Contabilidade e Finanças, né? Mas o importante que nós queremos aqui é que o assunto é de matrizes, né? Aqui está 2023, mas enfim, isso aqui é matemática. Vai ser a mesma coisa daqui a 10 anos também. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou estar a ler esse material, né? Normalmente, como um estudante que está a estudar com o material, e vamos estar aqui a interpretar juntos para entender o que o Dr. Pedro quer nos transmitir aqui. Vamos lá. Matrizes, né? Começando aqui. Noção de matriz. Muitas vezes, para designar com clareza certas situações, é necessário um grupo ordenado de números que se apresentam dispostos em linhas e colunas. Bem, já pega isso aqui. Se você pegar essa parte aqui, já pegou uma parte aqui sobre matrizes aqui. Por quê? Essa parte que diz linhas e colunas, veja só. Esse traço que eu coloquei aqui, pensa que é uma linha e vão ter números aqui. Essa é outra linha e essa aqui é outra linha. Só que ele diz que eles são dispostos em linhas e colunas. O que seria colunas aqui nesse caso? Isso aqui seria uma coluna. Essa seria uma coluna. Essa aqui seria outra coluna. Então, isso aqui são linhas e colunas, certo? Formando o que se chama matriz. Então, isso aqui, esse rabisco aqui, seria o exemplo de uma matriz aqui. Observe, por exemplo, as seguintes situações. Temos aqui a primeira situação, o primeiro exemplo. As vendas de uma editora em relação aos livros de matemática, física e química no primeiro trimestre de um certo ano pode ser expressas pela tabela a seguir. Veja só, tem uma tabela aqui muito parecido com esse nosso rabisco aqui. Aqui tem o seguinte, tem aqui algum conjunto de meses, janeiro, fevereiro e março, que são os meses correspondentes ao primeiro trimestre de um determinado ano. E temos aqui as disciplinas em questão. E temos aqui os livros em questão, né? A venda dos livros em questão em cada mês. Aqui diz o seguinte, e veja só o seguinte, eu já posso fazer outro rabisco aqui. Vejam que aqui nós temos a primeira linha, que é essa. E temos aqui a nossa segunda linha, que é essa. E temos a terceira linha, que é essa aqui, certo? A mesma coisa que esse rabisco aqui. Além dessas linhas, nós temos também essa primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, certo? Isso aqui é matriz. Tá simples até aqui. E aqui diz o seguinte, se, por exemplo, quisermos saber quantos livros de matemática foram vendidos em fevereiro, para saber quantos livros de matemática foram vendidos em fevereiro, é só vir aqui. Matemática está em que linha? Matemática está na primeira linha. Fevereiro está em que coluna? Primeira coluna não está. Segunda coluna. Então, matemática, primeira linha, segunda coluna para fevereiro. Então, quantos livros de matemática foram vendidos em fevereiro? 32 mil. Certo? Simples. Aqui, quantos livros de física foram vendidos em janeiro? Para saber quantos livros de física foram vendidos em janeiro, é só ver. Física está onde? Está aqui, na segunda linha. Olha, aqui era a primeira linha, aqui é a segunda linha. E ele quer saber quantos livros de física foram vendidos em janeiro. Então, janeiro onde é que está? Está aqui. Ou seja, segunda linha aqui onde está física e primeira coluna onde está janeiro. Então, 15 mil livros de física foram vendidos em janeiro. E aqui no outro exemplo, quantos livros de química foram vendidos nos 3 meses? Para saber quantos livros de química foram vendidos nos 3 meses, basta somarmos os números da terceira linha. Por que vamos somar
os números da terceira linha, porque aqui são as vendas do livro de Química que foram feitas em janeiro, fevereiro e março. Ou seja, já que o livro de Química, né, que foi vendido em janeiro, fevereiro e março, está nessa linha aqui, então nós vamos somar todos os elementos dessa linha. Ou seja, para saber quantos livros foram vendidos de Química em todos os meses, se dissessem, por exemplo, quantos livros de Química foram vendidos em março apenas, então nós pegaríamos aqui Química e iríamos na coluna de março e saberíamos que são 23 mil livros. Mas eles querem para somar tudo aqui. Vamos lá, 23 e 17, isso aqui já vai dar 40 aqui, isso aqui vai dar 56 mil, certo? Então a resposta aqui seria 56 mil. Eu espero que esteja claro até agora. Vamos lá. Depois diz assim: uma tabela desse tipo, em que os números estão dispostos em 3 linhas e 3 colunas, denomina-se matriz 3 por 3. Lê-se 3 por 3. Né? Então, assim, lê-se 3 por 3, não 3 vezes 3 aqui. E podemos representá-la por... Então, nós podemos representar aquela mesma matriz, essa mesma matriz que está aqui em forma de quadro, de tabela, pode ser representado dessa forma aqui, com colchetes. O que são colchetes? São o que nós vulgarmente chamamos de parênteses reto e parênteses, né? Então, ou seja, nesse caso, parênteses é o parênteses curvo, que nós também chamamos aqui, né? O único que está com um nome diferente aqui são os parênteses retos. Então, esse quadro aqui é a mesma coisa que essa representação aqui em matriz, certo? Então, vamos aqui no nosso segundo exemplo. A tabela abaixo mostra o número de usuários ou funcionários conectados a uma rede intranet de várias empresas de um mesmo grupo multinacional que possuem senha de acesso a um programa do sistema. Temos aqui uma matriz também. Podemos ver aqui que temos aqui algumas colunas. Essas aqui são colunas. E temos também aqui linhas. Ou seja, esses aqui são linhas. Temos essa linha. Temos essa linha. Temos essa linha. Temos essa linha. Opa, aqui já podemos ver que essa matriz é uma matriz de 4 por 3. Por que 4 por 3? Porque tem 4 linhas e 3 colunas, certo? Já está claro aqui. Aqui diz o seguinte: a representação desses dados numéricos e outros associados a estes pode ser feita através de matrizes. Podemos ver aqui. Aqui diz o seguinte: matriz representante do número de usuários por sistema, certo? Então, número de usuários por sistema. Aqui são as unidades dos usuários e aqui são os tipos de sistemas em si. Então, nesse caso, é só representar todos esses dados, ou seja, colocar isso aqui em forma de matrizes aqui. Então, vamos organizar esses dados dessa forma que está aqui, certo? Então, 1 vem primeiro, depois vem aqui o 8, depois vem o 7, terminou a primeira linha. Depois vem o 4, 0, 10. Terminou a segunda linha, até a quarta linha aqui. Matriz representante do número total de usuários por sistema. Aqui vem 27, 59, 54. Ok, o que está acontecendo aqui? 27, 59, 54. Não tem aqui nessa tabela. Estão a sair de onde? É que aqui ele está a dizer que é o número total de usuários por sistema. Então, ou seja, você vai pegar cada sistema aqui e vai somar os usuários aqui. Ou seja, se você ir aqui no sistema de manufatura, você vai pegar um 1 mais 4 dá 5, esse 5 mais esse 15 dá 20, 20 mais 7 dá 27. É esse 27 que nós temos aqui, certo? Depois, temos aqui sistema de recursos humanos. Vamos somar novamente. Temos aqui 39. Vamos somar aqui com esse 12. Isso aqui fica 40, 51. E ficamos aqui com 59, certo? Esse 59 que está aqui. Enfim, essa soma desses números aqui, obviamente, vai dar também aqui 54, certo? Por quê? Porque aqui ele está a dizer a matriz representa o número total dos usuários por cada sistema aqui, certo? Vamos lá. Matriz representante do número de usuários do sistema de manufatura. Aí é simples, né? Porque o sistema de manufatura é esse aqui. Então, é só você pegar esses dados aqui e você tem aqui a sua matriz.
Para quem está em dúvida, isso também é uma matriz, certo? É uma matriz de 1 para 1. Aliás, é uma matriz de 4 para 1, né? Por que de 4 para 1? Porque tem 4 linhas e apenas uma coluna. Para te facilitar, é só lembrar que quando eu quiser saber de que para que tipo é uma matriz, você começa primeiro a fazer a contagem das linhas, depois a contagem das colunas. Então, para eu não confundir se é de 1 para 4 ou de 4 para 1, entendeu? Então, aqui é de 4 para 1, porque você começa a contar primeiro aqui as linhas, depois as colunas aqui. E temos aqui o nosso terceiro exemplo, que diz o seguinte: suponhamos que o responsável pelo armazém de uma empresa de produtos químicos resolva organizar o seu estoque de reagentes para cada reagente contido no armazém e para cada mês do ano. Ele deve destacar a quantidade do produto em estoque. Proponha uma maneira eficiente de organizar os seguintes produtos, onde os números entre parênteses indicam a quantidade do reagente em estoque nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, respectivamente. Ácido clorídrico, tem aqui os números. Cloreto de sódio. À medida que eu vou lendo, você já vai ficar esperto em saber que isso aqui já é uma linha, isso também já é outra linha, isso também já é outra linha, entendeu? Então, automaticamente você vai saber, não, esse aqui tem 4 elementos, aqui também vai ter 4 elementos, aqui também vai ter 4 elementos. Então, você já sabe que cada elemento é como se correspondesse já a uma coluna. Então, você já sabe dizer que a matriz vai ter aqui 4 colunas, tá vendo? Então, a solução mais utilizada para este tipo de problema é a construção de uma tabela, onde as linhas podem representar os reagentes, como estávamos a dizer aqui, esses reagentes aqui são as linhas, e as colunas, os meses, certo? É possível simplificar a forma de representar o movimento de estoque na empresa colocando apenas os respectivos resultados de cada mês, ou seja, só colocar os números apenas, ocultando os nomes dos reagentes, ou seja, nós vamos ocultar esses nomes aqui ao representar na nossa matriz. Vamos nos preocupar apenas com os números, que é o que nos interessa. E é assim que fica, nos preocupando apenas com os nomes, ou seja, vamos pegar esses dados que estão aqui e vamos colocar aqui em forma de colchetes ou parênteses reto, como nós já havíamos visto antes. Dessa forma, se quisermos saber a quantidade em estoque do produto cloreto de sódio no mês de março, basta procurar o número que está na segunda linha e terceira coluna. Veja só, queremos saber a quantidade do cloreto de sódio no mês de março. Como é que fazemos isso? Cloreto de sódio é esse aqui. Mês de março, aqui janeiro, fevereiro, março, certo? Estamos a contar as colunas aqui, janeiro, fevereiro, março. Então, março é este aqui, que é 44. Veja que aqui até é difícil de ver, mas aqui já é fácil. Por quê? Porque temos aqui cloreto de sódio, já sabemos que está na segunda linha. Então, vamos janeiro, fevereiro, março. Então, é este aqui, que é o cruzamento entre a segunda linha e a terceira coluna. E aqui, ele já diz novamente que este tipo de organização recebe o nome de matriz. Formalmente, uma matriz é um conjunto ordenado de elementos dispostos em linhas em colunas, como já havíamos visto antes. E essa matriz aqui, essa matriz possui 3 linhas e 4 colunas. Então, é uma matriz de 3x4. Aqui. Suponhamos que a tabela a seguir represente as notas de admissão de 3 estudantes nas cadeiras de matemática e história. Vamos lá. Temos aqui os nomes dos estudantes e aqui as disciplinas. Temos a Cíntia, o Fábio e a Patrícia. E aqui, essas notas aqui, algumas pessoas não têm boas notas aqui, mas não é o que nos preocupa. Chamaremos as linhas as filas horizontais, óbvio, e as colunas as filas verticais, como vimos lá no início. Observe que para saber qual a nota que a Patrícia obteve, a história, basta procurarmos o número que está na terceira linha, que é a da Patrícia. 1, 2, 3 aqui, Patrícia. E segunda coluna é aqui, história, ou seja, queremos saber quanto que a Patrícia teve em história. Cruzou aqui.
Patrícia na história teve 5. Como disse, anota nem o que nos preocupa aqui. Esta tabela, estudante por disciplinas, é o que chamaremos matriz formada por 3 linhas e 2 colunas. Está aqui, 3 linhas, 2 colunas apenas. Lê-se 3 por 2, que pode ser representada por uma das seguintes formas. Você pode representar tanto por colchetes, ou seja, parentes retos ou parentes curvos aqui. E na próxima aula nós vamos continuar aqui com a definição de matriz, onde já estaremos a ver mais sobre algumas expressões matemáticas em relação a esses exemplos mais genéricos que nós vimos aqui nessa primeira aula. Então, eu espero que esteja simples de entender e nós nos vemos na próxima aula.